Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência a ler o livro Medo. Então, vem comigo. Pessoal, então, eu não vou me arriscar a falar o nome desse monge. Tá aqui o nome do autor, tá? O nome do livro é Medo. Tem um subtítulo que chama Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade. Essa aqui é a segunda edição. Esse livro ele foi compilado em 2012 com os ensinamentos desse monge, tá? Esse monge é um monge bem conhecido para as pessoas aí que seguem o budismo. Ele faleceu ano passado com 95 anos, então assim, não é um livro muito antigo, tá? É um livro realmente de 2012, ele foi compilado. Vou ler aqui pra vocês, mas se eu não me engano, esse monge, ele tinha um grupo, uma ele vivia numa comunidade budista nos Estados Unidos e esse grupo dessa comunidade que compilou, tá escrito aqui, olha, foi Unified Buddhist Church, é a igreja que compilou todos esses ensinamentos aqui, né? Unified Buddhist Church. E ele veio para o Brasil, foi traduzido, deixa eu ver aqui, em 2014, tá? Então é um livro de 2012 que foi traduzido em 2014. E assim, pessoal, eu gostei muito desse livro, tá? Ele traz bastante coisinhas assim, mas de uma forma bem simples sobre os ensinamentos do budismo. Só que todos esses ensinamentos que esse livro trazem são relacionados ao medo e à ansiedade, tá? E pra mim isso é uma coisa que eu precisava muito ler e ter conhecimento, porque eu tô lidando com um processo de ansiedade, um processo de medo, e esse livro me ajudou muito, né, a compreender algumas coisas. Ele fala aqui de quando a gente nasce, a gente tem um desejo inicial, né, e um medo inicial, e o desejo inicial é o desejo de viver, e o medo é o medo de não conseguir subsistir, né, de não conseguir continuar vivendo. Desde que a gente nasce, a gente tem esse desejo de viver e esse medo inicial, esse medo de nascença, por exemplo, de deixar de viver, né? E muitas pessoas acabam carregando isso pela vida, que todos os medos e todas as ansiedades que a gente vai acabar desenvolvendo durante a vida tem a ver com esse desejo inicial e com esse medo inicial, né? Com o desejo de viver, então muitas pessoas desenvolvem o medo de acontecerem coisas que vão cessar a sua vida, né? Tipo, coisas perigosas, a gente acaba desenvolvendo algum medo de coisas que na nossa cabeça podem nos levar à morte. E aí, de acordo com os ensinamentos dele aqui no livro, né, que tem a ver com o budismo, ele diz que é um medo que é ilógico, porque, segundo a filosofia dele, não existe nascimento e não existe morte, né? Você vem de alguma energia ou de alguma coisa da natureza, você vem já de alguma coisa que já existia, então na verdade você não nasce, você não é criado, você é transformado, né? Ou de uma energia já existente na natureza ou de alguma outra coisa já existente na natureza. Você vive como uma pessoa, né? Você vive como humano e depois você se transforma novamente. Então você não morre, você se transforma. Você deixa de ter esse corpo humano e se transforma novamente para alguma coisa da natureza. E isso é um ensinamento muito bacana, porque eu acho que a maioria das pessoas que tem medo da morte, que no meu caso é um dos medos que eu tenho, a gente fica assim, tá, mas daí eu vou deixar de existir, vai cessar e daí vai acontecer nada. Tipo, vou fechar o olho e, tipo, puf, deixou de existir ou deixou de haver, né? Você não é mais, você era. E aí, de acordo com essa filosofia, na verdade, não, você apenas vai se transformar, você vai habitar a natureza, você vai habitar nas árvores, nos animais, você vai habitar nas pessoas que você conhecia quando você era uma pessoa também. Então você vai habitar em vários lugares ao mesmo tempo, você não vai deixar de existir. Essa é a filosofia que ele explica aqui no livro. Eu achei isso muito interessante.
parece que dá um alentozinho. E eu acho que de uma certa forma isso tem uma relação com as outras religiões, né? A religião cristã acredita que na alma, que você vai ou pro paraíso, ou você vai aguardar o juízo, depende, tipo, se você é cristão, se você é evangélico, se você é católico, mas algumas pessoas, né, quando você é cristão, se você acredita em Jesus Cristo verdadeiramente, você vai ser salvo, então nossa alma será salva. Então o cristianismo acredita, né, que existe uma vida após a morte também, que você não deixa de existir, que você também se transforma em outra coisa, mas no cristianismo você se transforma na sua alma e você será salvo, você vai para o paraíso. Se você for salvo, você não vai para o paraíso se você não for salvo, mas de qualquer forma você não deixará de existir, né? No espiritismo você tem a sua próxima encarnação, então você também não deixa de existir, né? Você se transforma, no caso, em uma outra pessoa, numa outra vida, numa outra chance, a menos que você atinja, né, a perfeição. Se você, né, eu não sou espírita, mas eu sei que existe aquelas almas que passam pela sua última vida e são iluminadas, e daí ela tá ali naquela última vida né, e aí a alma dela, quando ela falecer, quando ela morrer, vai pro, sei lá, no budismo é o nirvana, ou na verdade não é o nirvana no budismo, porque aqui no livro ele explica no final que o nirvana é tudo, está em todas as coisas. Eu vou ler um trechinho pra vocês, mas eu sei que no espiritismo você tem essa coisa de também não morrer, não deixar de existir. Você morre, mas você se transforma numa outra pessoa, vai pra sua próxima vida. Então, assim, eu acho que de uma certa forma, essa coisa de você se transformar parte de tudo e de todos ali, que ele explicou no livro, que é parte do budismo, faz um pouco de sentido também com outras religiões. Eu acho que todas as religiões têm uma opinião ou uma regra ou o que acontece com você depois que o seu corpo, né, mortal vai embora, e o que acontece com você depois, com a sua energia, ou com a sua alma, ou com o seu espírito, né? Só que aqui ele explica que a sua energia se transforma e se espalha na natureza e você continua existindo. Não existe nascimento e não existe morte, de acordo com esse monge. E eu achei bem interessante, era uma coisa que eu não conhecia, do budismo, né? Tipo, o que acontece com a pessoa depois que ela morre, de acordo com essa religião. Eu achei bem interessante. E assim, ele fala muito, 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 muito de meditação aqui. É uma coisa que eu tô trazendo pra minha vida, já tem mais ou menos uns 20 dias aí, desde que eu tive a minha última crise de ansiedade, que eu tô meditando todos os dias, e isso me ajudou muito a sair da crise. Eu não tive mais crise de ansiedade. Depois eu comecei a meditar todos os dias. Eu faço meditação guiada, eu pego o vídeo online e eu faço, mas eu faço todos os dias. Eu vou deixar aqui o link do Meditar com Você, que é o canal que eu tô seguindo. Eu tô fazendo o desafio 21 dias de meditação todos os dias para criar o hábito de meditar. Vou deixar o Instagram também, tá? Do Meditar com Você. Eu acho muito, muito, muito bom. Tá sendo muito bom pra mim. E ele fala aqui muito da meditação como uma forma de lidar com o medo, de lidar com a ansiedade. Depois que ele fala um pouco da filosofia budista sobre o medo, sobre o que é o medo, sobre o que nos traz, né, o que nos faz ficar com medo. Aí ele começa a falar da meditação e também ele começa a falar da prática de estar no presente. Eu acho isso muito bacana, isso também eu gostei muito. Eu marquei horrores neste livro, coisas assim, porque ele passa algumas atividades, sabe? Ele fala da parte filosófica, do ensinamento da filosofia budista, e ele passa também algumas atividades de respiração, que eu acho muito importante. Não é só uma coisa religiosa a parte da respiração, é uma coisa física mesmo, quando você é biológica, quando você para e começa a respirar mais devagar, a respirar com consciência e tranquilidade, aquilo te acalma.
Então, assim, não é só, né, para quem não acredita numa religião, não é essa parte da respiração não é só uma parte, tipo, não é só uma coisa da religião budista, da meditação, nem nada. Biologicamente a gente sabe, tipo, quando você faz exercício físico, você começa a respirar muito rápido porque o seu coração acelera. Se você parar e começar a fazer respirações lentas, pausadas, inspirar e respirar, você vai acalmando, você vai diminuindo seus batimentos cardíacos. Então, assim, não tem muito mistério, né? Essa parte da respiração. Então, ele ensina alguns exercícios de respiração que eu achei muito interessante. E eu queria ler para vocês aqui um trechinho no qual ele fala sobre a meditação, que eu achei muito bacana. Eu vou ler a parte que ele fala da meditação enquanto nutrimento. Ele fala assim: meditar pode lhe trazer felicidade imediatamente. Você não mais permite que as preocupações, suas ansiedades e seus projetos lhe arrebatem. Você retoma o momento presente, toca o que ainda existe de positivo dentro de si e desfruta a alegria da meditação, a alegria da prática de acordo com o ensinamento de Buda. A alegria da meditação é como seu alimento, sua comida diária. Se não tiver esse alimento diariamente, essa alegria, você fica como uma flor murcha. Quando volta a entrar em contato com a consciência de que existem muitas condições positivas ainda presentes, sua mente se torna muito alegre e você sorri para si mesmo. Você tem uma aparência revigorada e cheia de vida. Portanto, não se prive deste alimento, a alegria da meditação. E realmente, a meditação diária, ela tem um impacto muito grande. Agora que eu tenho feito a meditação todos os dias, e quando, gente, é todos os dias, é todos os dias. É sábado, é domingo, é feriado, são todos os dias. Você come todos os dias da sua vida, né? Você se alimenta todos os dias. Então, é a mesma coisa com a meditação. A ideia é que você pratique todos os dias para que haja a transformação real e interna na sua vida. Eu achei isso muito interessante. E olha, nesses 21 dias eu tenho ficado bem mais equilibrada. É claro, né, gente? Eu tô meditando há pouco tempo, então assim, também não é um milagre, não é tipo assim, todos os problemas da sua vida vão desaparecer se você meditar uma vez. Não é isso. Você tem que criar o hábito de meditar todos os dias para que quando o problema aconteça, você saiba como lidar com o problema e não entre em desespero. Esse é o objetivo. E também você mantendo o seu corpo em equilíbrio, você mantendo a sua mente calma, livre de estresse, sem ansiedade, isso vai te ajudar a ter mais saúde, né? Porque você tendo uma saúde mental equilibrada te ajuda a ter uma saúde física, né, melhor. E aí ele fala também da questão, né, que eu comentei de viver em comunidade, de ter um grupo fixo, um grupo forte, um grupo unido de pessoas com quem você pode contar, que no caso do budismo ele chama de sangha. E aí ele fala assim, formando uma sangha. A primeira coisa que precisamos fazer é olhar em volta e identificar os elementos da nossa sangha, né, do nosso grupo. Temos que começar como o Buda começou. Não devemos esperar até o próximo retiro ou férias de verão. Precisamos imediatamente nos juntar a uma sangha ou começar a formar uma sangha em casa. Assim, poderemos continuar nossa prática. Poderemos praticar andando, sentado, respirando ou ouvindo o sino em consciência plena. Formar uma sangha é um trabalho muito importante e muito nobre. Cada um de nós deve pensar em fazer isso assim que possível. Por favor, forme uma sangha verdadeira, uma comunidade que possa gerar irmandade, paz, energia e consciência plena. Aí ele fala mais um pouquinho e depois assim, olha, a energia de grupo é em si mesma mais forte do que nossa energia individual. E, se você souber dispor dela, estará suficientemente forte para apoderar-se de seus sentimentos e não ser subjugado a eles. Então, assim, é aquela coisa de juntos somos mais fortes. E essa parte me lembrou muito, né, do grupo Monitores do Pensamento, que é um grupo do qual eu fazia parte. Antes da pandemia, a gente se reunia uma vez por semana, no encontro de 2 horas, a gente compartilhava, a gente aprendia muito, a gente estudava junto, a gente fazia leitura junto, a gente fazia estudo de parapsicologia junto. Então, assim, era um grupo muito unido, um grupo que era uma sangha mesmo que, tipo, trazia ali pra nós, pra todas nós, a sensação de irmandade, de paz, de entrega, né, de consciência plena. Éramos um grupo muito forte. A gente ainda tá unido ali no online,
mas faz falta o presencial, o estar realmente junto, o estar em comunidade, né? Assim, o grupo unido, as energias unidas. Eu acredito muito que mesmo longe a gente ainda é um grupo muito forte que se ajuda, mas infelizmente a pandemia ela trouxe esse afastamento da comunidade, né? A gente teve que se isolar um pouco mais. E eu espero que a gente consiga voltar num momento não muito distante a ficar próximo à nossa sanga, né? Ao nosso grupo que nos traz consciência plena, que nos ajuda, que é unidade. E aí, mais para o final do livro, ele traz várias atividades de meditação. São 2 grupos de 8 atividades, então são 16 atividades ao total, que vão, as 4 primeiras é para o corpo, o segundo grupo de 4 atividades é para os sentimentos, e depois um grupo de 8 atividades é para você cuidar do medo, né, lidar com o medo e com a ansiedade. E é muito legal que ele explica passo a passo da meditação, muito interessante. E no final tem uma meditação meta, METTA, que ele fala aqui, que é uma meditação de 3 frases para você conseguir lidar com o medo também. Aí você vai fazer, depois que você fizer para você faz para outras 4 pessoas. Essas 4 pessoas são uma pessoa que você gosta, uma pessoa neutra, uma pessoa que te faz sofrer o que você odeia e uma pessoa que você ama. Então, você vai fazer a meditação meta para lidar com o seu medo. Aí você faz as três frases, você medita com aquelas 3 frases. Depois que você já cuidou do seu medo, da sua ansiedade, você vai cuidar do medo e da ansiedade de outras 4 pessoas. É o segundo passo dessa meditação. Aí você vai pensar numa pessoa que você gosta e vai fazer aquela meditação para ela. Depois você vai pensar numa pessoa neutra que para você, tipo assim, é neutra, você nem gosta muito, nem ama, mas também não odeia. Aí você vai fazer essa meditação para essa pessoa. Depois você vai pensar numa pessoa que você não gosta e vai fazer essa meditação para essa pessoa não ter medo e não ter ansiedade. E por último, uma pessoa que você ama muito. Aí você vai pensar naquela pessoa e você vai fazer essa meditação. Achei muito interessante, muito bacana. E ele termina o livro com um parágrafo muito interessante que eu vou ler para vocês, que eu achei bem interessante, ó. Todos nós precisamos mudar para melhor. É nossa responsabilidade cuidar um do outro. Somos os jardineiros, aqueles que ajudam o crescimento das flores. Com compreensão, as flores crescerão lindamente. Boa vontade não basta. Precisamos aprender a arte de fazer os outros felizes. A arte é a essência da vida e a substância da arte é a consciência plena. Então, porque ele fala muito da consciência plena, do estar aqui agora, do estar focado, de não estar nem pensando no passado, nem pensando muito no futuro com ansiedade. Você está no presente, você conseguir admirar uma coisa bonita que você viu, você conseguir prestar atenção na sua respiração. Se você está, sei lá, limpando o caso, você está prestando atenção naquela limpeza que você está fazendo, de você estar aqui no presente, porque o presente é tudo que você tem, que nós temos. E ele fala também da questão de cuidarmos uns dos outros, que é muito importante, né? E a gente sabe que é muito importante. Essa coisa da pandemia veio para mostrar isso também, do quanto é importante a gente ficar em casa, quem pode, ou manter o distanciamento, quem pode, para cuidar de si e do próximo. Isso é muito importante, né? E também na questão da saúde mental, é muito importante você ser um jardineiro ali, né? Você ser uma das pessoas que ajuda a colher a regar as plantas, né? As outras pessoas, para poder elas crescerem e se tornarem pessoas melhores, né? Se tornarem plantas lindas, flores lindas e maravilhosas. E é isso, pessoal. Gostei muito, muito do livro, recomendo. Tem umas partes filosóficas aqui no começo sobre o budismo que para mim foram assim muita novidade, às vezes meio viajandinho assim, mas eu acho que é porque eu preciso conhecer melhor a religião, né? Eu não tenho muita experiência, eu não conheço muito sobre o budismo. Então, assim, algumas partes eu marquei porque eu quero reler para poder entender melhor como que funciona.
mas recomendo bastante, espero que vocês gostem também. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Vou deixar o link do livro aqui, caso você tenha interesse em comprar, vai ficar aqui embaixo. Comprando no meu link você me ajuda bastante. E se inscreve no canal, que isso me ajuda também. E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!